Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Rafael de Medeiros Souza, sou aluno do curso de Educação Física na área de licenciatura, aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e neste momento estou cursando a matéria de Nutrição Aplicada à Atividade Física. E nessa matéria nós devemos gravar estudos dirigidos relacionados ao conteúdo aplicado durante a semana e durante o período. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre o que foi abordado no último vídeo, né, sobre questão de nutrientes, sobre macronutrientes, e hoje estaremos adentrando sobre os carboidratos, principalmente o que são os carboidratos, quais são suas fases. Nós estaremos fazendo um comentário, mesmo que não seja ainda aprofundado sobre o que é o carboidrato e todas as suas mazelas e benefícios e malefícios. Nós estaremos hoje dando algumas pinceladas sobre esse assunto. Primeiramente, nós devemos compreender e entender o que é o carboidrato, né? O carboidrato, nós podemos dizer que ele é uma junção de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta para você. A principal fonte da dieta humana são oriundas de plantas, correto? Você pode me dizer o que se encontra nessas plantas? Vou dar um espaço de 3 segundos. 3, 2, 1. O que nós encontramos na maioria das plantas, como em outros alimentos também, mas principalmente nos alimentos que são oriundos das plantas, são os carboidratos, né? Mas o que são os carboidratos? Aí a gente tem que retornar lá o que eu falei há um minuto atrás, que os carboidratos são a combinação química de moléculas de hidrogênio, de oxigênio e de carbono. E essa combinação química sobre essas moléculas forma um carboidrato, que, abre parênteses, podemos chamar de açúcar. Através de ligações simples, nós observamos que ocorre a ligação de átomos entre hidrogênio e de oxigênio. Os carboidratos, eles estão presentes em todas as células vivas. Consequentemente, todo alimento que nós ingerimos vai possuir carboidrato. Sendo que a gente tem que abrir muitos parênteses, até porque no decorrer dessa matéria nós vamos estar observando isso, mas temos que abrir parênteses, mas todo alimento contém carboidrato. Sendo que devemos saber separar o carboidrato que é saudável, né, que é necessário a ingestão dele, e aquele carboidrato que a gente sabe que é excesso, que vai nos fazer mal, né? E com isso, nós vemos que o carboidrato, né, eles são divididos em 3 fases. Na verdade, eles são divididos em 4 fases, mas hoje nós estaremos falando sobre 3 fases, né? Porque 3 desses tópicos que nós estaremos falando hoje, 2 estarão dentro de um só. Vocês, com o decorrer do vídeo, vocês estarão entendendo por quê. E nesse meio, só há uma exceção, que é a lactose, que é uma pequena quantidade de glicogênico proveniente de animal, possuindo assim uma quantidade de açúcar simples ligado dentro de uma própria molécula. Para começar nossas fases sobre os carboidratos, nós primeiro precisamos dar uma pincelada e falar um pouco sobre os monossacarídeos. O que seriam os monossacarídeos? Os monossacarídeos representam uma unidade básica dos carboidratos. Consequentemente, essa quantidade de carbono presente em seu anel determina a sua classificação. Por isso, possui a palavra ose, que indica a presença de açúcar. Por quê? Se a gente lembrar lá no início, lá na aulinha de biologia, açúcar, sacarose. Então, esse derivado da palavra ose é oriundo do açúcar. O açúcar, hexazose, a frutose e a galactose são os carboidratos, são os monossacarídeos mais importantes que o ser humano deve ingerir com frequência, diariamente, sendo os monossacarídeos mais nutricionais. Por quê? Porque eles fazem parte daquela aspas que eu falei de serem carboidratos mais saudáveis e são combustíveis, né, como a gente viu no vídeo anterior,
o açúcar ele funciona como combustível. Então, ele é um combustível melhor. Ele é como se fosse uma gasolina aditivada da Petrobras. E se a gente ingerir, por exemplo, fandangos, vai ser um carboidrato que vai ser uma gasolina do posto do Zezinho da esquina. Sendo assim, vai ser um carboidrato ruim, vai ser um açúcar ruim. A glicose, também chamada como dextrose ou açúcar do sangue, ocorre naturalmente nos alimentos. E a digestão dos carboidratos mais complexos é responsável por produzir o açúcar no sangue, né? O açúcar do sangue. Sendo assim, animais que produzem glicose a partir da glicogênese, né? Então, nós vemos primeiro essa parte dos monossacarídeos para entendermos o que vem a seguir, né? E o que vem a seguir nós vamos observar que é bem importante, mas todos eles se complementam ao monossacarídeo. O disacarídeos é a combinação de duas moléculas de monossacarídeos, formando assim o disacarídeos, ou conhecido também como açúcar duplo. Sendo assim, os monossacarídeos e os disacarídeos são chamados também conhecidos como açúcares simples. E os 3 disacarídeos que possuem um maior valor nutricional para o indivíduo são conhecidos como sacarose, lactose e maltose. Já, né, como eu falei que tinha 2 temas que estão presos em um, é o disacarídeos e o oligosacarídeos. Já o oligosacarídeos, eles são contemplados de 3 a 9 ligações de resíduos de monossacarídeos. Então, vamos lá, para nós entendermos. Duas moléculas de monossacarídeos formam disacarídeos. Por isso tem até o prefixo "di", que é oriundo de 2. E acima de 3 e até 9 é conhecido como olissacarídeos. Por isso que vem o prefixo "oli", que significa muito. Possuem essa fonte. E essa fonte dietética ela é oriunda de leguminosos, sendo ela mais nutritiva. Então, consequentemente, a pessoa que quiser ingerir bastante oligosacarídeos, ela precisa ter uma boa dieta na questão dos vegetais, ter uma dieta mais rica em vegetais. E para finalizar o vídeo de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos são formados por milhares de resíduos de monossacarídeos e por ligações glicosídicas, sendo classificados em categorias de animal e vegetal. E suas células armazenam carboidrato para a energia, sendo ligados por moléculas simples num tipo de polissacarídeo mais complexo. Nós, como podemos observar, existem 2 tipos. O polissacarídeo vegetal, ele é oriundo do amido e da fibra. E são esses 2 tipos que a gente vai ver de polissacarídeos vegetais. Já no polissacarídeo animal, nós vemos que existe uma complexidade maior, porque eles são oriundos através do glicogênio, que é encontrado numa reserva que fica localizada no fígado dos animais, que são formadas por um polímero, dentre outros. O polissacarídeo animal ele é formado através de uma macromolécula, né? E essa macromolécula ela é sintetizada a partir da glicose. E durante a glicogênese, vemos as centenas de milhares de moléculas de glicose unidas, formando assim uma cadeia de salsicha com alguns pontos de ramificações, né? Essa é a segunda parte do estudo dirigido sobre carboidratos. Muito obrigado, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, e é isso.